Olá, estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade. Eu quero começar te agradecendo por estar nos acompanhando há tanto tempo. Já são 4 anos de programa e vocês estão caminhando com a gente todo esse trajeto, toda essa caminhada. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E quero começar esse programa lendo uma frase para a sua reflexão. Tudo o que plantamos em nosso subconsciente e alimentamos com a repetição e a emoção, um dia se tornará realidade. Pense sobre isso, não saia daí e a gente volta já já com uma entrevista muito interessante para você. Camisa e Companhia. A todo momento, Camisa e Companhia. Uniodonto Americana, planos de saúde odontológica. Empresa com mais de 40 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares. Em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, são 153 dentistas, especialistas, atendendo em seus consultórios particulares. Para se ter vida de qualidade é preciso ser feliz. Para ser feliz é preciso sorrir. E de sorrisos nós entendemos. Uniodonto Americana. Bom para seu dentista, bom para você. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. E hoje o nosso bate-papo é com Robson Santos. Ele é psicólogo e é hipnoterapeuta. Robson, seja bem-vindo ao Vida de Qualidade. Obrigado, Sunei. A ideia nossa hoje é tentar mostrar para você um pouquinho mais sobre a hipnose, que é algo extremamente antigo, né, Robson? Mas eu acredito que é pouco conhecido. Então, acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo tentando explicar para quem está aí nos assistindo o que é a hipnose, né? Bom, Sunei, a hipnose é um estado focado de atenção, né, onde se produzem alguns fenômenos. Todos nós entramos no estado de hipnose todos os dias, pelo menos umas 20 vezes. As perguntas, mas como assim entramos no estado de hipnose? É muito simples, né? Se você conhece, por exemplo, algum corintiano que seja fanático, ele está assistindo a partida de futebol com os olhos fixos na TV, às vezes toca o telefone, alguém chama, ou toca a campainha, ele ouve, mas ele prefere ficar com a atenção focada na TV. Isso é um estado de hipnose. A pessoa às vezes está dirigindo, ela começa a pensar em alguma coisa, a hora que ela vê, ela já chegou no local onde ela tinha que chegar, mas ela fala, nossa, mas eu já cheguei, mas ela estava atenta às placas pare, aos semáforos vermelhos, ao trânsito, né? Então, o pensamento focado fez com que ela tivesse uma percepção de já ter chegado e não ter visto o caminho, né? Mas ela estava consciente e atenta o tempo todo. Às vezes a gente acorda de manhã, pega a xícara de café, senta, fica lá olhando para a xícara. Isso é um estado de hipnose também, para o pensamento vagando. E todos os fenômenos hipnóticos, eles são produzidos, né, no estado de vigília, quando nós estamos acordados. Não que a hipnose seja um sono, a pessoa fica consciente. Mas, por exemplo, a pessoa em estado de hipnose, ela consegue controlar a dor, por exemplo, né? No estado de vigília, nós conseguimos controlar a dor também. Às vezes as pessoas estão assistindo uma palestra, uma aula, a aula é chata, a palestra é chata, a pessoa fica lá com dor nas costas, olha, no relógio não passa o tempo, né? Então ela sentiu dor. Agora, se a palestra é interessante, se a aula é interessante, né, toca o sinal, acabou o tempo, ela olha, nossa, mas já acabou e não sentiu dor nenhuma. Então ela conseguiu, com a atenção focada naquilo que estava sendo dito, controlar a dor. Então todos nós entramos no estado de hipnose todos os dias. Então é um estado focado de atenção, onde se produzem esses fenômenos de anestesia, amnésia, distorção do tempo, entre outros fenômenos. Isso é interessante, que isso me fez lembrar, Robson. Eu já tive várias vezes, eu acho que eu já até falei aqui no Vida de Qualidade, e eu acreditava que estava relacionado ao processo de vida mecânica que às vezes as pessoas, assim como foi, e às vezes até é meu caso, né? Você acaba se encontrando, né? Eu já saí daqui de Americana, indo a São Paulo, onde eu trabalho 2 vezes por semana, e entrei dentro da cidade de São Paulo e falei, como que eu cheguei até aqui? Porque a viagem toda, 1 hora e pouquinho de viagem, eu não lembrava de ter passado pelo pedágio, não lembrava de, na época até eu lembro, pagava o pedágio, você tinha que parar, tirar dinheiro do bolso, pagar.
Então eu imaginava que isso era vida mecânica, que eu até brinco na minha palestra às vezes, né? Mas agora você está me falando um negócio que tem muito mais a ver com o que aconteceu. Exatamente. Então as pessoas elas têm uma noção errada de que a hipnose é um estado de inconsciência. Eu tive um paciente que ele sofreu de onicofagia. A onicofagia é roer a unha até sangrar. Ele fazia isso desde os 5, 6 anos de idade. E na primeira sessão que nós fizemos de hipnose, ele entrou num estado profundo. E eu dei sugestões já no sentido da queixa dele, que é roer unhas, né? E aí quando eu chamei ele de volta, eu perguntei, e aí como foi? Ele falou, não fui hipnotizado. Por que você acha que não? Não, simplesmente estava com os olhos fechados, prestando atenção no que você estava falando. Eu estava ouvindo o som do ar-condicionado, passou um carro, uma ambulância, eu ouvi o som da sirene, tocou o telefone, eu ouvi. Aí eu perguntei, mas o que você esperava? A resposta dele, eu achei que eu fosse perder os sentidos. Ou seja, as pessoas pensam que a hipnose é uma anestesia geral, fecha os olhos, abre onde eu estou, quem sou eu, mas não tem nada disso. É uma coisa bastante simples. Aí o que aconteceu com esse paciente? Ele foi embora, não voltou mais. Aí eu falei, bom, ele achou que não foi hipnotizado, por isso que ele não voltou. Aí 2 meses depois ele liga perguntando se podia marcar uma sessão. Né? Eu falei, pode, né? E quando eu vou na sala de espera para recebê-lo, eu estendo a mão para cumprimentá-lo, ele não me cumprimenta, ele faz assim, mostra as unhas todas crescidas, bem cuidadas. E ele disse assim, eu só acredito agora que fui hipnotizado porque meu desejo de roer unha desapareceu completamente desde aquele dia. Tá? Isso em uma sessão. E essa questão de roer unha, normalmente 3 sessões, às vezes no máximo 5 sessões para resolver. Mas o caso dele foi em uma sessão. Então as pessoas têm essa ideia de que é uma anestesia geral, mas não é. A pessoa está consciente do que está acontecendo, do que passa à volta dela o tempo todo. E Robson, como é que você, como começou, né? Você é um psicólogo, como é que começou esse interesse pela hipnose? O interesse é desde criança, né, na verdade, porque eu tenho como hobby, né, o ilusionismo, a mágica. E na época que eu estudava ilusionismo, me deparei com a hipnose. E, infelizmente, tem muitas pessoas que usam a hipnose como uma forma de entretenimento, né, para shows. Isso é uma coisa que, como psicólogo, né, eu não concordo, porque a hipnose é um instrumento, né, de ajuda do psicólogo, do médico e do dentista, não para ser utilizado como shows. Então, foi a partir daí. E pelo fato, né, da hipnose ser um método de intervenção em psicologia extremamente preciso, rápido, né, é por isso que eu utilizo. Porque eu não quero que os pacientes fiquem dependentes de mim, fiquem 1, 2, 3 anos comigo. Em 60% dos casos, eu dou alta para os pacientes entre 8 a no máximo 20 sessões com hipnose. Mas tem alguns casos como esse que eu falei, da onicofagia, que resolve o problema em 2 ou 3 sessões. A coisa é bastante rápida, Sim. né? E qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Ou tem que ter algum pré-requisito? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Só em 3 casos que não. A pessoa que tem problema auditivo. Por quê? Porque a via de indução à hipnose é auditiva. Então você fala com a pessoa. Então se ela não ouve, ela não vai conseguir entrar no estado de hipnose. Pessoas com esquizofrenia, né, também não têm capacidade de concentração necessária para entrar no estado de hipnose. E pessoas com algum tipo de atraso mental. Então esses 3 casos não são hipnotizáveis. As demais pessoas, algumas respondem mais rápido, outras de uma forma com uma técnica, outras com outras técnicas, mas todas as pessoas entram no estado de hipnose desde que seja utilizada a técnica correta. No consultório, por exemplo, eu faço uma anamnese para conhecer a pessoa e, baseado nessa anamnese, eu vou preparar uma indução de hipnose para ela. Por quê? Porque é uma coisa personalizada. A pessoa que não responde a um teste de hipnose não significa que ela não possa ser hipnotizada. Mas por quê? Porque a técnica utilizada não é correta. Tem um tipo de hipnose clássica que as pessoas veem em demonstrações, em palestras, que tem que ser uma coisa mais rápida. Já no consultório, como nós temos lá 40 minutos, 1 hora para trabalhar, é uma metodologia totalmente diferente. É uma abordagem que nós chamamos de ericksoniana, que é de um psiquiatra americano chamado Milton Erickson, que desenvolveu várias técnicas inovadoras de hipnose. Então, através das técnicas do Erickson, qualquer pessoa que não tem esses 3 problemas que eu citei, entra no estado de hipnose. E no caso da psicologia, quais são assim os problemas, né, que você geralmente trata? Que eu acredito que você possa tanto tratar problemas físicos quanto emocionais com a hipnose. Estou certo? Sim, sem dúvida. Normalmente, as pessoas que
Problemas psicológicos em geral, depressão, ansiedade, pânico, toque, onicofagia, ciúmes, tem várias aplicações, né, para o uso da hipnose. Tem problemas que a pessoa sente fisicamente, por exemplo, uma fibromialgia, só que é um problema emocional. Uma síndrome do intestino irritável, que também é um problema no intestino, né? Às vezes constipação, às vezes diarreia, dores, mas não tem uma causa orgânica. Então, é uma causa emocional que pode ser trabalhada com a hipnose também. Já o médico ou dentista usa a hipnose para anestesia, analgesia, para controle da dor, né? Aliás, controle da dor, já falei que é anestesia e analgesia, mas o dentista também usa para aliviar, diminuir a fobia do paciente com relação ao tratamento, às vezes para controlar a salivação. Então, tudo isso, né, pode ser utilizado a hipnose de uma forma bastante eficiente. E eu me recordo aqui, minha época de faculdade, eu tinha um professor de cirurgia, Dr. Fernando, e ele fazia hipnose. E eu lembro que ele fez meio que uma demonstração na nossa turma, na nossa classe. Um amigo, colega de classe meu, Kroner, né? Hoje mora em Goiânia, e ele se colocou à disposição para fazer a extração dos 4 dentes do siso sem anestesia. E conseguiu, né? Conseguiu fazer sem anestesia e o que é melhor, sem dor. A gente vai para um rápido intervalinho comercial, a gente volta já já, não saia daí, a gente vai um pouquinho de bate-papo aqui com o Robson e ele vai fazer uma demonstração para que você possa ver como é que funciona a hipnose. Não saia daí, a gente volta já já. Existe uma técnica de prevenção no dente de leite, ou até mesmo dente permanente, que chama selante. O que é o selante? Selante é como se fosse um verniz que passa em cima das fóssulas, que é os riscos que os dentes apresentam. Então, a criança, colocando o selante, o dente permanente recém-erupcionado, protegendo com o selante, isso vai fazer com que diminua o índice de cárie naquela criança. Só que tem que prestar muita atenção, porque o selante, por ser muito fino, ele é fácil de quebrar. Então, quebrando, pode ter infiltração, pode dar cárie, e a criança, a mãe, não percebe. Então, faça a visita de 6 em 6 meses ao dentista para comprovar se o selante está lá ainda, se o selante quebrou, se está tudo certo, se a escovação está correta. Então, faça a visita com o dentista a cada 6 meses. E o flúor é passado uma vez por ano em crianças. Não precisa mais passar o selante a cada 6 meses. Só que tem várias escolas que têm essa prevenção. Então, passou na escola, ótimo, avisa ao dentista que na escola já passou o flúor, para que o dentista não passe novamente, que aí não precisa, é desnecessário. O excesso de flúor pode dar fluorose. O que é fluorose? Mancha nos dentes permanentes. Então, é flúor em excesso. Então, eu sou a Maísa Prado, cooperada da Uniodonto. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. Hoje aqui no nosso estúdio um bate-papo com Robson Santos, ele é psicólogo e é hipnoterapeuta. E a gente saiu para o intervalinho falando do que pode ser feito com hipnose. E você me falou também em relação às pessoas. Hoje em dia, né, principalmente mulher, né, mulher se preocupa muito com sobrepeso e tal. A hipnose pode ajudar as pessoas a entrar em forma, a perder o peso que está em excesso? Como é que funciona isso, Robson? Pode sim, Silnei. Normalmente tem pessoas que comem por ansiedade, tá? Acabam criando compulsões, né, por comida, e o que acaba levando a pessoa a engordar ao sobrepeso. Então, assim, se você controla, a hipnose é um estado totalmente livre de ansiedade. A pessoa é um estado profundo de relaxamento, onde toda e qualquer ansiedade desaparece. Então, nós ensinamos a pessoa a lidar com essa ansiedade de uma forma diferente, eliminando dessa forma compulsões, eliminando a relação afetiva com a comida. No consultório, nós utilizamos um procedimento que nós chamamos de balão gástrico hipnótico, que nós colocamos a pessoa no estado profundo de hipnose e simulamos a cirurgia de colocação desse balão.
Então, no consultório, nós colocamos o som de monitoramento cardíaco, o som do enchimento do balão e do ambiente hospitalar. Então, a pessoa ela vai imaginar que ela está passando por uma cirurgia. E aquele balão vai ocupar, por exemplo, 80% do estômago da pessoa. Então, quando ela tentar comer, ela vai se sentir saciada com uma quantidade menor de alimento e dessa forma emagrecer. Então, a aplicação do balão, controle da ansiedade, controle das compulsões, da relação afetiva com a comida, fazendo com que as pessoas dessa forma consigam emagrecer com mais facilidade. Então, tem que ter, né, esse tratamento, né, controlando tudo isso para que a pessoa consiga ter sucesso, onde tantas outras vezes as pessoas normalmente não conseguem ter resultado na questão de dietas e emagrecimento. E é fantástico que você consegue livrar a pessoa de uma cirurgia que tem assim uma gravidade, né? uma complexidade muito grande, né? Sim, sem dúvida. E o problema também é que muitas vezes as pessoas que passam por uma cirurgia real acabam voltando a engordar novamente depois de um tempo. Por quê? Justamente pelo fato de não ter trabalhado esses aspectos psicológicos da compulsão, da ansiedade e da relação afetiva com a comida. Então, quando nós trabalhamos a técnica da hipnose, além de ser totalmente seguro, né, faz com que a pessoa consiga modificar, né, ter uma reeducação na forma de pensar dela com relação aos alimentos. Então, isso é mais importante e eliminando dessa forma o risco de uma cirurgia real. E você citou na primeira parte do programa, você falou de relação afetiva, eu lembrei disso. O tratamento para ciúme eu acho que é uma coisa que acaba atrapalhando, estragando, jogando areia em uma grande quantidade de relacionamentos. Como é que se trabalha o ciúme com hipnose? Tudo começa no pensamento, Silnei. O pensamento traz um sentimento que traz um comportamento. Então, se eu penso coisas ruins, eu vou me sentir mal, vou me comportar de uma forma ruim. Se eu penso coisas boas, vou me sentir bem, vou me comportar de uma forma boa. Então, funciona mais ou menos assim, né? A pessoa que tem um ciúmes doentio, ela vai pensar de um modo inadequado. Será que ele está me traindo? Será que ele está com outra? Então, ela vai se sentir mal com aquele pensamento e vai acabar procurando cabelo no carro, ver se está cheirando perfume, se tem marca de batom, ver se tem alguma coisa no Facebook, né? Então, a pessoa pensa de um modo inadequado. Quando nós utilizamos a hipnose, Silnei, é uma reeducação do modo de pensar, fazendo com que a pessoa mude a forma de pensar dela, de pensamentos ruins para bons pensamentos, de pensamentos inadequados para pensamentos adequados. Então, quando a pessoa, né, diante de uma situação dessa, ela percebe que é fantasia aquilo que ela está imaginando, ela passa a controlar aquilo de uma forma mais fácil através da hipnose, mudando consequentemente a forma como ela sente e a forma como ela se comporta. Então ela vai parar com esses comportamentos de tentar achar coisas e ficar procurando. Tem tudo a ver com a nossa frase do começo. Tudo o que plantamos no nosso subconsciente e alimentamos com a repetição e a emoção, um dia se tornará realidade. Exatamente. Pense coisas boas, tenha atitudes boas e sua vida será melhor. Exatamente isso. Bacana. E eu sei que a hipnose às vezes tem pessoas, a gente vai fazer uma demonstração daqui a pouco com a Lilian que está aqui no estúdio e ela estava morrendo de medo, né? A hipnose tem alguma contraindicação? Tem sim, Silnei. No consultório nós fazemos uma anamnese profunda para conhecer bem a pessoa, porque muitas vezes se é feito demonstrações em público por pessoas que não são habilitadas, que não são psicólogos, que não têm conhecimento de psicopatologia, podem fazer uma hipnose, por exemplo, uma pessoa que tenha uma esquizofrenia latente, uma psicose latente. Então você cria, por exemplo, faz com que a pessoa tenha uma alucinação auditiva ou visual. A pessoa nunca teve isso e ela vai ouvir vozes ali naquela demonstração, vai ver alguma coisa que não existe. Mas aquela pessoa tem uma psicose latente. Então, saiu daquela demonstração, pode acontecer da pessoa no dia a dia dela começar a ouvir vozes, ter alucinações, ou seja, desencadear uma psicose, sendo que se não tivesse mexido com isso, numa brincadeira, numa demonstração, isso nunca iria acontecer. Então, a hipnose só deve ser feita por médicos, psicólogos, dentistas e pessoas que tenham habilitação, né? Que sejam dessas três profissões e que tenham habilitação em hipnose clínica. É perigoso fazer por pessoa que não seja habilitada. Maravilha. Então eu acredito que a gente pode, então, chamar a Lilian. Lilian, faz favor, venha para cá.
Acho que é melhor a gente fazer em pé, né, a demonstração. A Lilian se submeteu, né, de uma forma corajosa, parabéns, viu, Lilian? E o Robson vai fazer uma demonstração com a Lilian. Fica à vontade, Robson. Posso desse lado? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Lilian, pode soltar as mãos. Isso. Olha aqui pro meu dedo, fixamente. Isso. Na hora que eu tocar a sua testa, você fecha os olhos e relaxa profundamente. Relaxado. Isso. Totalmente relaxado. Bem. Lilian, seus olhos estão completamente grudados. É impossível para você abrir seus olhos. Por mais força que você faça, eles ficam totalmente colados. É impossível para você abrir. Quanto mais força você fizer, mais colados eles ficam. 1, 2, 3, tenta abrir os olhos. Quanto mais força você fizer, mais colados eles ficam. Quanto mais força você fizer, mais colados eles ficam. Quanto mais força, mais colados. Eu vou tocar sua testa e quando tocar sua testa, você vai abrir os olhos. 1, 2, 3, para abrir. Tudo bem? Então tá bom. Relaxa, profundamente. Profundamente. Totalmente muda, Lilian. Totalmente muda. Você não consegue articular uma palavra. Totalmente muda. Totalmente. Não consegue articular uma palavra. 1, 2, 3. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Isso. Pode falar. 1, 2, 3. Lilian. Isso. Muito bem. Então, aqui se uma demonstração, né, de a pessoa ficar com os olhos grudados, que é um fenômeno da hipnose, que muitas pessoas respondem a esse tipo de fenômeno. A pessoa não conseguir falar. Então, são demonstrações apenas, né, mas sempre no consultório o objetivo é terapêutico, em busca de aliviar um sofrimento, de procurar resolver o problema de uma pessoa. Então, isso aqui foi apenas uma demonstração. E para não perder a brincadeira, né, com certeza, talvez tenha gente aí em casa falando assim, poxa vida, eu vou levar minha esposa, eu vou levar meu marido no Robson, que esse negócio de ficar um tempinho sem falar pode ser interessante, tirando a brincadeira. Mas é impressionante, né, como a Lilian que está aqui não tem motivo, né, estava morrendo de medo para poder fazer essa intervenção, né, Lilian? E realmente você não consegue falar e não consegue abrir o olho. É muito interessante. A gente nós vamos chamar o William. O William também se dispôs a poder estar aqui e o Robson também vai fazer uma pequena demonstração com ele também. E eu acredito que é interessante, porque o William foi um pouquinho mais corajoso do que a Lilian. E você vai ver que a coragem dele, até onde vai a coragem dele, tá bom? Eu gostaria de chamar o William para me ajudar. Tudo bom, William? Tudo bem. Pode sentar aqui um pouquinho, por favor. William, eu gostaria que você me ajudasse, tá? Da seguinte forma. Só um pouquinho. Isso. Relaxa, fecha os olhos. Profundamente relaxado. Profundamente relaxado. Mais e mais relaxado. Isso. Você dorme profundamente. Eu vou contar de 1 até 5. E à medida que eu conto, você relaxa mais e mais. 1, 2, 3, 4, 5. Profundamente relaxado. Profundamente relaxado. Muitas vezes você deve ter dormido, talvez, em cima do seu braço. E seu braço começa a formigar, a ficar amortecido. E você não sente absolutamente nenhuma dor. Porque toda essa região do seu braço, tudo completamente anestesiado. E você não sente absolutamente nenhuma dor. Totalmente anestesiado. Prestando atenção nas minhas palavras, na minha voz. Totalmente relaxado. Totalmente anestesiado o seu braço. Com a atenção focada nas minhas palavras, na minha voz. Totalmente anestesiado. Totalmente relaxado. Sentindo-se muito bem. Com a atenção focada nas minhas palavras. Totalmente anestesiado. Totalmente anestesiado. E você não sente absolutamente nenhuma dor. Nenhuma dor. Totalmente anestesiado. Totalmente anestesiado.
totalmente anestesiado, sem nenhuma dor, prestando atenção nas minhas palavras, na minha voz, sentindo-se totalmente relaxado, totalmente tranquilo. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem, sem nenhuma dor, tranquilo, com o braço totalmente relaxado e amortecido. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos. Tudo bem? E aí? Sentiu alguma coisa? Não. Uma pisgadinha. Tranquilo? Tranquilo. E o interessante, né, é que além do controle da dor, tem o controle do sangramento. Né? Você pode perceber, por exemplo, relaxa profundamente relaxado, profundamente relaxado, profundamente tranquilo, bem tranquilo, sem sangue, sem dor, sentindo-se muito bem. Sentindo-se muito bem. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos, sentindo-se muito bem. William, muito obrigado pela sua ajuda. Você pode ficar com você. Lembrança do presente. Realmente é interessante. O William foi transpassado por uma agulha, o Robson transpassou, a gente pôde ver, eu estava aqui do lado, e uma agulha grande, né? Acho que deu para todo mundo ver em casa. Então acho que o que é importante relatar é que realmente, né, Robson, você consegue realizar várias coisas. A gente não quer, com essa demonstração, impressionar ninguém. Na realidade, eu acho que é nossa intenção, tanto minha quanto do Robson aqui, falar do poder, né, que a gente pode conseguir, né, os tratamentos que a gente pode conseguir através da hipnose. Então é fantástico, viu, Robson? Maravilhoso aí a tua apresentação. Obrigado. E quero te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui no Vida de Qualidade. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estou à disposição sempre que precisar. Se você quiser deixar os teus contatos para alguém que tenha interesse de procurá-lo. Tá ok. Eu atendo em Piracicaba, o telefone é 19-3411-0200. E toda quarta-feira atendo aqui em Americana. Americana? Toda quarta. Seria em qual endereço? O endereço, na verdade, é o Instituto Iliana Pigato, né? Mas, como eu falei, somente às quartas-feiras. Eu não vou lembrar de memória o endereço, mas é na Presidente Dutra. Faça contato por telefone, se você gostou, se você precisa, e o Robson poderá te ajudar com certeza. Robson, obrigado, viu? Eu que agradeço, né? E o Vida de Qualidade vai ficando por aqui, e eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em mais um programa. E se você de repente gostou do que viu, se de repente você está precisando de um auxílio de uma pessoa, de um psicólogo, hipnoterapeuta, e que pode de alguma forma aí, com o que você viu, te ajudar, tenho certeza que o Robson vai estar à sua disposição. Um grande abraço, até o nosso próximo programa Vida de Qualidade.